Bom dia! Hoje, dia 25 de março de 2026. Texto bíblico de hoje, na sequência de Lucas, capítulo 6 ainda, versículo 37 até o versículo 42, onde lemos o hábito de julgar os outros. Não julguem os outros, e Deus não julgará vocês. Não condenem os outros, e Deus não condenará vocês. Perdoem os outros, e Deus perdoará vocês. Deem aos outros, e Deus dará a vocês. Ele será generoso, e as bênçãos que ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las em suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. E Jesus fez estas comparações. Um cego não pode guiar outro cego. Se fizer isso, os dois cairão num buraco. Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor. Porém, quando tiver terminado os estudos, o aluno ficará igual ao professor. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixe tirar esse cisco do seu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócritas, tirem primeiro a trave que está nos seus olhos, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho dos outros. Até aqui a leitura de hoje. Não julgar. Como é difícil para nós não fazer isso. Mas Deus, diz Jesus, o Pai, julgará vocês da mesma maneira que nós costumamos julgar as pessoas, mesmo sem saber a verdade sobre muitas coisas. E fizemos ainda a condenação. Nós julgamos e condenamos. Muitas e muitas vezes vemos pessoas que são execradas, são destruídas pela sociedade sem conhecer a verdade. Porque ouviu dizer que fulano é isso, que ciclano é aquilo, ou porque a pessoa cometeu um pequeno erro e agora não merece mais nada, a não ser julgada e condenada, destruída pela sociedade. E Jesus diz: perdoem os outros, para que vocês sejam perdoados. E como é que nós queremos o perdão de Deus e ser chamados de cristãos se agimos julgando, condenando, sem conhecer a fundo o coração, os motivos e razões pelas quais as coisas acontecem? Somos todos pecadores, todos merecemos ser julgados, condenados e não ser até mesmo perdoados por Deus pelo que fazemos. Mas Deus, que é bondoso e misericordioso, manda o seu Filho, Jesus Cristo, que está dizendo estas palavras para nós, para que não sejamos levados a julgar sem conhecer, a condenar, a perdoar. Porque o que Deus quer de nós é que nós não julguemos, que nós não condenemos, mas que nós perdoemos como Ele nos perdoa, através do seu Filho Jesus Cristo. Jesus diz que Deus é generoso e será muito generoso para quem agir sem julgar, sem condenar, dando o seu perdão, e que as bênçãos que vêm deste modo de viver serão tantas que não conseguiremos segurar com nossas mãos. Tomemos cuidado, pois a mesma medida com que julgamos, condenamos e não perdoamos as pessoas, esta mesma medida será usada pelo Senhor para nos julgar quando chegar a hora. Nós seremos medidos por Deus, conforme a medida com que medimos aos nossos próximos, as pessoas que vivem ao nosso redor e neste mundo. Um cego não pode guiar de forma alguma outro cego.
pois os dois cairão. Temos o costume, como ser humano, como pecadores, de vermos os defeitos nas outras pessoas. Como diz Jesus, como é que você quer tirar o cisco do olho do outro se você tem uma trave de madeira inteira no seu? Se nós não aprendermos a amar, a perdoar, a não julgar, a não condenar, nossos olhos estarão fechados com uma trave de madeira. E como é que, nesse modo, poderemos ajudar alguém a tirar o cisco do olho? Não tem como. Precisamos aprender com Jesus Cristo a ser pessoas melhores, a amar mais, perdoar mais e parar de julgar, de condenar e de não perdoar as pessoas. Pois Deus perdoou e perdoa até hoje qualquer ser humano que se arrependa verdadeiramente. Então, se só Deus conhece o coração e sonda as mentes, como nós podemos saber quais os sentimentos verdadeiros que andam nos corações das pessoas que julgamos e condenamos? Aprenda a perdoar. Aprenda a amar mais. Aprenda a tirar a trave dos seus olhos para poder ter luz suficiente para ajudar aquele que tem um pequeno cisco no olho a alcançar também a plenitude da luz de Deus. Pense nisso e oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Deus esteja no seu coração e de todas as pessoas ao seu redor, e que possamos aprender a não julgar, não condenar, mas sim amar e perdoar, para que possamos levar luz para o mundo e melhorar as condições de todas as pessoas. Bom dia.